Ei, gente! Espero que estejam todos bem, saudáveis e felizes. Que Deus continue nos abençoando. Hoje falaremos sobre o cara mais incrível que a humanidade já conheceu, Jesus Cristo. Seu amor pelas pessoas, principalmente pelos mais necessitados, aqueles atrapalhadinhos, como eu gosto de falar, até hoje faz com que ele seja referência em todas as religiões vinculadas ao cristianismo e algumas que nem têm essa ligação com o cristianismo. Prestemos atenção no estudo de hoje, mas, sobretudo, busquemos entender e seguir com muito amor esse que foi a figura central do cristianismo, maior ícone religioso que já pisou a terra. Vamos orar? Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos por todas as oportunidades que nos são direcionadas. Agradecemos pelo Evangelho de Jesus, que nos lembra a todo momento que precisamos ser caridosos e misericordiosos na medida que consigamos ser. Te pedimos, Senhor, bênçãos pelos nossos ideais de melhoria íntima. Abençoa, meu Deus, nossos lares e cada um daqueles que habitam conosco, e mesmo aqueles que estão fora dos nossos lares. Que busquemos entender e seguir os ensinamentos do Cristo, auxiliando e respeitando as diversidades e as diferenças que cada um traz na sua história de vida, pois foi assim que Cristo ensinou. Expressemos nossa gratidão por tudo que já conseguimos ser e ter. Que Jesus seja conosco, nos inspirando através dos ensinamentos deixados nos Evangelhos. Que a paz e amor dele nos envolva, nos acalente, nos dê bom ânimo e alegria de viver. Que assim seja e assim se faça. Escolher um evangelho que classifique a vida e a missão do Cristo é muito difícil, já que a sua vida e suas ações foram descritas pelos seus apóstolos, sendo sua passagem corpórea em torno de 3 anos, e ele não se preocupava em fazer nenhum registro de suas pregações. Assim, temos nos evangelhos, muitas vezes, uma determinada história contada por um discípulo diferente, com emoções diferentes, sobre visão diferente, mas com o mesmo teor e sobre o mesmo fato. Dessa forma, o estudo dos evangelhos que conta os feitos do Mestre nos capacitam, orientam e elucidam, trazendo a cada momento, quando buscamos, diferentes lições sobre o mesmo acontecimento. Compartilhe então comentários sobre o Evangelho de Mateus, primeiro no capítulo 9, versículo 36, e depois o capítulo 10, o versículo 8, como inspiração para o estudo de hoje. Os trechinhos nos trazem o discurso da missão. Nele, Mateus apresenta uma catequese sobre a escolha, o chamamento e o envio de 12 discípulos, que representavam, ouçam bem, representavam a totalidade do povo de Deus. Esses apóstolos foram convidados a anunciar o reino. Esses 12 serão os continuadores da missão de Jesus e deverão levar a boa nova do Cristo a toda a terra. O Evangelho pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, Jesus vê as multidões sofridas e se compadece delas. Multidão desorientada como ovelhas sem pastor. Povo sem liderança ou de liderança pervertida e exploradora. Jesus, então, exorta os discípulos a rezar para que surjam trabalhadores ou pastores que guiem com amor aquelas pessoas e a humanidade
para uma condição de vida digna e feliz. Na segunda parte, ensejada pela constatação anterior, Jesus inicia o conhecido Sermão da Missão. De início, ele chama os discípulos e lhes confere autoridade para expulsar todo tipo de mal da vida das pessoas e para que possam agir de forma sempre favorável aos seres humanos, nossos irmãos e irmãs. Jesus chamou os 12 pelo nome. O discípulo tem identidade clara. Hoje, ele também nos chama pelo nome para exercer as mesmas tarefas dadas aos primeiros discípulos e apóstolos. Já na terceira parte, Jesus enviou os 12, nos enviando também. Os 12 formaram a primeira igreja e hoje nós somos a igreja, independente da fé professada. Pois afinal, Jesus não falou sobre religião, falou sobre a responsabilidade que devamos ter uns com os outros e, principalmente, ao auxílio que devamos prestar aos menos favorecidos. Jesus ensinou aos discípulos e a nós, por extensão, sobre simplicidade, perdão, não julgamento, caridade, misericórdia, gratidão, vigilância e oração. E os discípulos fiéis nunca podem se esquecer da máxima que diz: fazei ao outro tão somente o que gostaria que o outro vos fizesse. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Então, nessa frase que eu acabei de falar, fazei ao outro tão somente o que gostaria que o outro vos fizesse, está resumido aqui todos os outros ensinamentos. Vamos à história de hoje? Eu já falei dela aqui, mas como eu achei muito propícia para o tema de hoje, eu vou repetir. Atribui-se a Mahatma Gandhi uma das mais belas histórias que já tive a oportunidade de ouvir. Conta-se que, em determinado dia, Gandhi andava pelas ruas da Índia quando foi surpreendido por um guarda britânico que, sem nenhum motivo, proferiu um soco em seu rosto, levando-o ao solo. Gandhi se levantou sem proferir uma única palavra de protesto e prostou-se de pé diante do soldado que, sem hesitar, deu-lhe um segundo soco que, novamente, o levou ao chão. Nesse momento, uma multidão começou a se aglomerar ao redor da confusão, formada por transeuntes que presenciaram o ato de violência. Temendo o pior, Gandhi tenta acalmar o ímpeto de revolta da população. O soldado, impetuoso e irônico, pergunta a Gandhi: covarde, quem te ensinou a não reagir? Calmamente, Gandhi levanta o braço e aponta o dedo para o peito do soldado, lhe dizendo: foi esse homem preso à cruz, pendurado em teu peito. O soldado então coloca a mão no crucifixo que carregava em seu pescoço, provavelmente presente da mãe ou da amada, e, constrangido com a resposta de Gandhi, saiu do local sem nada dizer. Gandhi não era cristão, ele era hindu, mas naquele momento foi capaz de exercer um dos preceitos cristãos mais difíceis de serem executados: oferecei a outra face. E assim, meus queridos, chegamos ao final de mais um momento de oração. Que possamos entender a necessidade urgente de nos despertar, refletir melhor antes de dar vazão ao que vai nas nossas mentes e em nossos corações. Nos auxilie, meu Deus, a aprender a orar pelos irmãos de caminhada, principalmente aqueles que consideramos os mais difíceis. Rogamos, Pai, bênçãos por cada um de nós e pelos nossos lares aqui representados. E te pedimos, Senhor,
Bênçãos para os nossos locais de trabalho e por cada um daqueles que dividem conosco parte de suas vidas. Rogamos também por todos os nossos familiares, amigos, vizinhos e por aqueles que se consideram nossos inimigos. Te pedimos, Pai amado, bênçãos e iluminação espiritual para as nossas chefias, a alta direção da nossa empresa. Te pedimos pelos políticos, governantes do Brasil e do mundo. Rogando da mesma forma por todos aqueles que podem influenciar nossas vidas. Te pedimos, meu Deus, por todos os seus filhos que se encontram em situação de rua, os que, desesperados pelas vicissitudes da vida, estão depressivos, tristes, e por aqueles que, infelizmente, pensam em suicídio. Te pedimos ainda pelos adoentados de toda a ordem e por aqueles que se encontram hospitalizados ou esquecidos nos asilos, manicômios, presídios ou em seus próprios lares. E te pedimos, Senhor, de maneira especial, por todos os que nos pedem preces. Nesse momento, possamos enviar nossas melhores vibrações de amor em favor do planeta Terra, idealizando paz entre as nações e a cura de todos os males. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz aí que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja e assim se faça. Ficaremos por aqui hoje, pessoal. Até a próxima oportunidade. Que até lá estejamos todos guardados no imenso amor do Pai, buscando sempre os ensinamentos do Mestre como base para a nossa evolução. Paz e amor do Cristo. Grande e fraterno abraço.